primeiro capítulo. Apocalipse capítulo 1. São 20 versículos. Na verdade, nós vamos fazer um voo, porque se nós fôssemos de fato estudar todo esse capítulo, versículo por versículo, e dar ênfase em tudo, nós levaríamos um bom tempo. Então hoje nosso propósito é fazer um voo panorâmico, mas com certeza vai trazer bênção para a vida da igreja. Todos estão aí? A gente vai fazer a leitura na medida que a gente for expondo o texto bíblico. O título que eu dei para a minha mensagem hoje: uma ilha chamada Patmos. E você daqui a pouco vai entender por que eu dei esse título. De fato, João estava exilado por causa da fé em Jesus, do testemunho, numa ilha. Naquela época os cristãos estavam passando por muitas dificuldades, muitas perseguições, muito sofrimento por causa da fé, por causa de crer em Jesus Cristo. Eu não sei se você teve a oportunidade já de ver esse quadro que eu fiz para ensinar a igreja, mas ele nos ajuda a compreender um pouco sobre como a Bíblia é tão perfeita, tão maravilhosa, e como a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Todas as nossas mensagens, nós procuramos focar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque é isso que a Bíblia faz. Então, lá no Antigo Testamento, os profetas falaram sobre a vida e sobre o ministério de alguém que viria, o Messias. Então, basicamente, o Velho Testamento aponta para o Messias, o Salvador, que viria para a nação de Israel. Os evangelhos e atos dos apóstolos faz com que a vida e o ministério do Senhor Jesus sejam visíveis para nós através do registro histórico. Os apóstolos contaram para nós como Jesus nasceu, como ele viveu, como ele fez o ministério dele, como ele morreu e como ele ressuscitou e voltou para casa do seu Pai, está à sua direita. Então, se o Velho Testamento aponta dizendo, olha, vai vir o Messias, o Novo Testamento começa dizendo o seguinte: esse Messias é Jesus, o Salvador amoroso. As epístolas, sejam elas de Paulo, as epístolas gerais, fazem uma interpretação da vida de Jesus e aplica isso para a vida da igreja e apresenta ele como o intercessor, o mediador. As epístolas fazem questão de dizer, olha, Suzy, não se desespere, porque nós temos alguém à direita de Deus que intercede por nós. Ele é o Messias, ele é o Salvador, e agora ele é o nosso advogado. E Apocalipse, que nós vamos estudar, diz o seguinte: valeu a pena. O Senhor Jesus, ele vai voltar, e ele vai pisar na cabeça de Satanás, ele vai colocar todos os ímpios no lugar que eles merecem, porque eles se rebelaram contra o rei. E aí então, cada um de nós vai ter grande motivo de dizer, Dona Júlia, valeu a pena, nós perseveramos. E aí então, o nosso Senhor vai trazer a recompensa que ele prometeu para cada um de nós. Por isso, nós vivemos numa tensão, já. Qual que é a tensão? Já, mas ainda não. Apocalipse vai falar que o Messias prometido, que é o Salvador amado, que é o intercessor, o nosso advogado, ele é também o Rei dos reis, e ele é o Senhor dos senhores. Você crê nessa verdade? Então tem esse quadrozinho na sua mente, que isso vai te ajudar bastante. Chegaram alguns queridos ali, e eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, que sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Vamos então pensar um pouquinho no nosso livro de Apocalipse. Os estudiosos são unânimes em afirmar que João escreveu isso por volta de 95 da era cristã, já quase terminando o primeiro século, no império desse homem chamado Domiciano, um homem muito perverso, um homem muito cruel. Se vocês estão acompanhando na mídia algumas reportagens que têm deixado a gente meio revoltado, o seu Luiz falou sobre isso, quando a gente vê algumas coisas que a gente não gosta, a gente fica meio nervoso, não fica, seu Luiz? Fica meio bravo, e é verdade. A gente tem visto alguns
artistas fazerem coisas muito nojentas, usando o nome de Deus, usando símbolos da fé cristã, coisas horrorosas. Mas eu quero te dizer que isso não é novidade. As pessoas sempre fizeram isso, tentando de alguma forma ridicularizar a fé dos cristãos. Esse homem, Domiciano, ele se considerava uma divindade, como os imperadores romanos, mas ele e outros mais ainda. Ele tomou para si o título de Dominus et Deus, uma expressão latina, que significa Senhor e Deus. E quem não se ajoelhasse diante dessa divindade, pagava com sua própria vida, era perseguido, os seus bens eram expoliados. Ele não somente tomou para si esse título, chamando-se de Senhor e Deus, como ele canonizou não, ele proclamou a divindade da sua mãe e do seu filho. Percebeu o que ele está querendo fazer com os cristãos? Ele é Deus, sua mãe é divina e o seu filho é divino. O que vocês estão vendo aqui na minha mão? Trindade. E por isso os cristãos foram terrivelmente perseguidos, porque diziam: não, nós não nos curvamos diante de um homem, nós não chamamos ele de Senhor, e muito menos de Deus. Por isso eles foram terrivelmente perseguidos, e foi dentro desse contexto que muitos cristãos sofreram, e foram exilados, perderam sua esposa, seu marido, seus filhos, seus bens, suas empresas, passaram a viver muitas vezes na mendigância mesmo, sem ter nada, sendo ajudados pela igreja, uns aos outros. Então é nesse contexto em que João foi exilado na ilha de Patmos, e lá ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor no domingo, no dia do Senhor, e que então o Senhor Jesus manda ele registrar para nós essa preciosidade que nós temos no livro de Apocalipse. Qual é o propósito? Por que Deus pediu que João registrasse essas informações para nós? Em primeiro lugar, para encorajar você. Eu sei que cada um de nós vive assim meio desencorajado nesses últimos dias. O primeiro século não era diferente, mas eu tenho certeza que nenhum de nós aqui passa o que aqueles irmãos passaram. A gente tem sim sofrimentos, tem lutas, mas o propósito primeiro era encorajar esses cristãos a permanecerem firmes na fé. E quem escreveu esse livro não foi alguém que estava num escritório, ar-condicionado, que pegou o telefone e disse assim: olha, Valdegis, eu sei que você está passando por lutas, meu irmão, mas fica firme em Jesus, viu, Maria Helena? Eu sei que você tem lutas, minha irmã, mas olha, Deus é tão bom, mas eu estou aqui no ar-condicionado. Não, ele tem autoridade para falar isso, porque ele é um de nós, ele está passando por isso, ele foi exilado. Os historiadores dizem que ele foi queimado num balde de óleo quente, mas mesmo assim ele é o discípulo do amor, e ele fala com tanta propriedade para nós, para nos estimular. Em segundo lugar, ele quer estimular a santidade da vida contra a frouxidão moral. Olha que tão semelhante o que nós vivemos hoje. Naquela época, por causa das lutas e do sofrimento e das dificuldades, porque muitos cristãos perderam seus bens, ficaram desanimados e acabaram se envolvendo em questões de imoralidade. Então João, ele quer estimular esses crentes a dizer, a perseverar, a ficar firme numa vida santa que agrada, porque ainda não chegou a nossa hora, ela vai vir. Fica firme, a recompensa virá mais na frente. Não só encorajar, não só estimular, mas enfatizar a perseverança. Como eu falei para vocês, ninguém aqui está sendo levado diante do imperador para confessar ou César ou Cristo. Tem alguém aqui? A polícia já foi na sua casa e já bateu lá? Não, a gente tem muita liberdade. Mas naquela época, muitas pessoas, quando ouviam a campainha tocar, e o DOPS chegava lá e dizia: quem que você crê? No imperador ou em Jesus? Imperador de cara. E muitos estavam negando a fé em Jesus. Então João escreve para mostrar isso. Fiquem firmes, não se apostatem da fé, não chutem o balde.
E por último, um dos propósitos que o livro vai apresentar para nós é que nosso Senhor está vivo. Ele não é um Deus morto, Ele não está pendurado numa cruz, Ele está vivo e na verdade Ele é o juiz de toda a terra, Ele é o Redentor, o Salvador, que tem de fato a nossa vida nas mãos dele. O capítulo 1 começa dizendo assim, olha, dependendo da sua versão, mas a nossa versão diz, revelação de quem? De Jesus Cristo. Tem alguma Bíblia aí que tem o título Apocalipse de João? Tem aí? A Bíblia do seu Alcides, do Manuel Júnior, da Célia, da Viviane. Olha, risca isso aí, porque de fato quem escreveu não foi feliz. Não é uma revelação de João. Esse Apocalipse, essa revelação não é do apóstolo, esta revelação é de Jesus Cristo. João é apenas um instrumento que registra essa revelação. Então veja, o texto começa com essas palavras aí, 3 palavrinhas: Apocalipse, Iesu, Cristo. É um apocalipse. Apocalipse é uma palavra que significa revelação. É uma revelação de Jesus Cristo. A ideia de revelar é tirar o véu, é mostrar aquilo que estava escondido. É como se eu estivesse aqui atrás do púlpito e dissesse para vocês: olha eu aqui. Isso é uma revelação. E é isso que Deus está fazendo conosco. 1 Coríntios capítulo 2, não precisa ir lá. Paulo diz assim, olha, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. E aí a gente pensa que Paulo está falando de coisas futuras, não é verdade? Não, ele está dizendo assim, olha, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou em coração humano, aquelas coisas maravilhosas que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Aí ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então Deus deu a Paulo e aos apóstolos a graça de conhecerem o futuro, e eles registrarem isso para cada um de nós. Por isso, Deus, ele é aquele que nós lemos lá em Isaías, que descortina o futuro e coloca diante de nós. Isso é a verdadeira revelação. Isso é a verdadeira profecia. Não é falar de coisas pessoais, mas é de ter a capacidade de anunciar o que vai acontecer no futuro. E Deus fez isso na sua palavra. Por isso Deuteronômio 29 é tão importante. Deuteronômio 29, eu sempre peço para os meus alunos do Instituto Bíblico decorarem, memorizarem. As coisas encobertas pertencem a quem? Pertencem a Deus. Titão, lá no céu a gente vai fazer xixi? Não sei. Está encoberto, isso pertence a Deus. A gente vai comer melancia lá no céu? Não sei, isso pertence a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. É por isso que nós nos devotamos a estudar a palavra, porque a palavra está revelada. E o livro de Apocalipse é um livro dos cristãos. Muita gente não quer estudar Apocalipse por achar que é um livro muito complicado, e é mesmo, mas é um livro que foi descortinado para nós, é um livro que foi revelado para a gente poder entender o futuro. Vai comigo aí rapidinho, no capítulo 5 de Apocalipse. João diz assim, olha, eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado, olha aí, com 7 selos. A história final estava selada, guardada. E ele diz, vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir os livros? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e sequer olhar para ele. E João diz assim, olha, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois disso, vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé,
no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, meu querido, o Senhor Jesus desvendou o futuro para nós. É por isso que é tão precioso estudar esse livro de Apocalipse. Qual que é a dinâmica da revelação? Olha comigo aí, capítulo 1, vamos ler a dinâmica. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele, Jesus Cristo, enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, olha, essa é a dinâmica, olha comigo. Deus deu a Jesus para, propósito, mostrar aos seus servos o que vai acontecer no futuro, para trazer encorajamento diante de tudo aquilo que eles estavam passando. Jesus comissionou um anjo e o colocou na cola de João, dizendo: mostra para ele, apresenta para ele esta revelação. E João então registra e dá testemunho para as igrejas da Ásia, que são os primeiros destinatários, e para cada cristão ao longo da história. Ok? Em breve, não significa cronologicamente dentro da nossa perspectiva. Quando ele fala assim, olha, ele enviou, no primeiro versículo, o que em breve há de acontecer. Isso significa que dentro do programa de Deus já desencadeou o propósito de Deus e logo isso vai acontecer. Nós temos uma promessa maravilhosa aqui que não tem em nenhum outro versículo da Bíblia. Olha o que diz o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes, plural, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O propósito de João, ao redigir esse livro, é que ele fosse lido nas igrejas. Feliz aquele que lê. Quem é que lê? É o presbítero, é o ancião, aquele que está à frente do grupo para ensinar. Mas ele diz também: felizes aqueles que ouvem. Mas não é apenas um ouvir do ouvido físico. A ideia é de dar atenção, de crer, de apropriar dessas palavras que estão sendo lidas. E ele diz: felizes aqueles que ouvem e guardam, obedecem, aqueles que têm um comprometimento com a verdade. Porque olha, queridos, desde o início tem muita gente que ouve, mas não se apropria dessas verdades. Por isso, quando chega a provação, quando chega o sofrimento, ele não tem substância para enfrentar, porque entrou num ouvido e saiu no outro. Então lembra desse versículo, Macários, feliz, traz para nós aquelas bem-aventuranças que Jesus ensinou no monte. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração. É a mesma palavra. Você é bem-aventurado, espiritualmente abençoado por Deus, por ouvir a palavra e por guardar esta palavra escrita. Vamos prosseguir. Nesse momento ele faz uma saudação para os remetentes, para quem ele está enviando esta carta. E aqui ele vai dar ênfase na pessoa de Jesus. Olha comigo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz. Olha aí. Graça e paz são os recursos espirituais. É o poder manifestado de Deus na vida do cristão, para ele poder passar pelas lutas, pelas dores, pelas decepções da vida. Mas quem é que oferece, quem é a fonte da graça e da paz? Ele diz: da parte daquele que é, que era e que há de. Quem é esse? É o Pai. É o Pai.
Ele é a fonte de toda graça. Segundo lugar, a vocês graça e paz da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem são esses 7 espíritos? Na verdade não são 7. A ideia de 7 na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, é a plenitude do Espírito Santo. Graça e paz da parte do Pai, do Espírito. Versículo 5. E de quem mais? E de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. É isso que João quer enfatizar na mente e no coração do povo de Deus. Não é Domiciano, não é a mamãe dele. Não tem ninguém que é mediadora. Existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é isso que João quer enfatizar. E algo importante que ele quer falar a respeito de Jesus. Ele diz assim, na parte B do versículo 5. Quem é Jesus? Primeiro, testemunha fiel. Segundo, o primogênito dentre os mortos. Terceiro, o soberano dos reis da terra. O que João está fazendo aqui é apresentar para os cristãos 3 ofícios de Jesus. Esses ofícios tinham lá no Velho Testamento. Vocês se lembram do profeta? O profeta era a boca de Deus no Velho Testamento. Por isso ele dizia, assim diz o Senhor. Vocês se lembram do sacerdote? Era aquele que mediava o povo perante Deus, que fazia orações, que fazia sacrifícios pelo povo. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram do rei Davi? Vocês se lembram dos reis de Israel? 3 ofícios que são colocados numa só pessoa divina, o Deus homem, Jesus Cristo. Ele é o nosso profeta. Ele falou em nome de Deus. Ele é o nosso sacerdote. O escritor de Hebreus gasta todo o livro para mostrar isso, que nós temos um sacerdote capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele foi a nossa semelhança humana, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. O escritor de Hebreus também diz que ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. E diz mais, ele vive para interceder por eles. Terceiro lugar, ele é rei. Dominus et Deus, não é Domiciano. Isso é a arrogância e a prepotência de um ser humano. Dominus et Deus, é o nosso rei soberano dos reis dos reis. É isso que João quer impactar a vida dos cristãos. Não tenham medo desse cara. Ele acha que ele é poderoso demais. Ele acha que a vida está nas mãos dele. Mas a única coisa que ele pode fazer é matar o corpo de vocês. Ele não pode fazer nada além disso. Por isso, essa saudação sobre a pessoa de Jesus é extremamente importante para nós. Em segundo lugar, ele vai dar ênfase agora na obra de Jesus. Porque a pessoa de Jesus, a dignidade da pessoa de Jesus é que torna grande a obra de Jesus. Olha o que ele diz no versículo seguinte, na parte B do versículo 5. Ele, quem é ele aí? O Senhor Jesus, nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue. João está apontando para o passado, para um momento em que na história, esse Deus se fez homem e entregou a vida dele na cruz. Sabe por que eu creio que João está colocando isso aqui agora? Ele nos ama. Porque quando nós passamos por dificuldades, é tão difícil saber e entender que Deus nos ama. A ideia é que Deus nos abandonou, a ideia é que Deus não se interessa por nós, a ideia é que nós estamos sozinhos. Mas João quer que os cristãos saibam, ele quer que você saiba, que a despeito de todos os seus problemas, você, no meio de 7 bilhões de pessoas desse mundo, é alguém especial para Deus.
Ele ama você. E Ele entregou a vida dele na cruz por você. E sabe o que Ele fez mais? Ele te libertou. Ele pagou um preço com o sangue dele. Você não é mais escravo do pecado. Você não tem mais um futuro sombrio à sua frente. Você tem um futuro lindo, porque você foi comprado na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. E foi esse preço pago que faz com que o futuro se torne melhor para nós. Olha o que ele diz, versículo 6. O que Jesus fez por nós? Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Nós somos um reino, nós somos sacerdotes desse reino, mas o problema é que nós estamos num mundo que não reconhece isso e não dá o valor para nós. E eu digo para vocês que infelizmente nem nós damos esse valor uns para os outros, não é verdade, Marcos? Muitas vezes a gente olha uns para os outros como pessoas que estão aquém. Não! Nós deveríamos olhar uns para os outros como alguém amado, comprado, e que Deus já fez a provisão. Olha, atenção, já, mas ainda não. Mas um dia, essa plenitude do que Deus conquistou para nós vai se realizar. Agora preste bem atenção. Jesus fez isso para que eu e você pudéssemos servir a Deus. Existem muitas maneiras pelas quais você pode servir a Deus. E Deus quer usar você. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Então o que você fizer, seja lá no seu trabalho, dona Júlia, passando roupa, a gente pode achar que não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque eu vou passar a melhor camisa, da melhor maneira, eu vou tirar aquelas ruguinhas lá do pezinho, ninguém vai ver isso, mas o meu Deus vai ver, e eu quero fazer bem feito para glorificar o nome dEle. Mas em todo tempo, não é só no domingo, não é só no passado, no presente, no futuro, é todo o tempo. A Bíblia diz: a Ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. E ele continua, quarto lugar, ele vai mostrar para nós qual é a grande esperança do cristão. A esperança do cristão não está em melhorar de vida, não estou dizendo que isso é errado, mas essa nunca foi uma promessa de Deus para nós. A promessa de Deus para nós é que um dia o Senhor Jesus vai voltar, e aí tudo vai ser diferente. Então ele diz no versículo 7, eis que ele vem, é uma promessa, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles, os judeus, os gentios, que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Olha, João está usando passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento. Essa expressão, ele vem com as nuvens, ele tira lá de Daniel capítulo 7. Daniel teve uma visão do Cristo pré-encarnado, assentado no trono. Ele não sabia quem era, mas Daniel olha e diz assim: eu vi alguém semelhante a filho do homem. João agora sabe quem é ele. É o Senhor Jesus que está assentado no seu trono. Um dia ele vai voltar. Essa expressão, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, ele tira lá do profeta Zacarias. Zacarias diz que um dia, no futuro, a nação de Israel vai olhar para trás, para o passado, e vai reconhecer que aquele que eles mataram na cruz é o Messias, que o Velho Testamento havia prometido. E a Bíblia diz que eles vão chorar amargamente, vai cair num arrependimento profundo, e Deus vai estender a mão para a nação de Israel e vai salvar os judeus, e vai restaurar a nação de Israel de novo. Ela vai voltar a ser cabeça e não cauda, como ela é hoje. Esse texto de cabeça e cauda não é para nós, igreja, é para Israel. Deus vai cumprir essa promessa para o povo dele. E ele diz assim: olha, e todos os povos da terra se lamentarão. Gente, vai chegar um momento que os céus vão se rasgar, todo olho verá em glória a volta do Senhor Jesus. A igreja vai subir para o encontro com o Senhor. Depois a igreja vai voltar com o Senhor. E aí, neguinho,
vai acontecer isso. Acabou a oportunidade. Jesus não vai vir para oferecer salvação. Ele vai vir para sentar-se no seu trono e para separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E vai dizer para as suas ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que foi preparado para vocês. Mas vai dizer para aqueles outros: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Valerá a pena ter perseverado, valerá a pena ter se mantido fiel com o povo de Deus, porque vai chegar a hora da bênção, e a gente pode ter essa certeza. No versículo 8, no finalzinho do 7, 8, diz: assim será, amém, em verdade isso vai acontecer. E aí então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito confirma isso: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí então nos versículos 9 e 10, João nos dá o motivo, a razão, por que ele está preso, por que ele está exilado. Por isso eu dei o nome, o título na minha mensagem, de uma ilha chamada Patmos. Sabe por quê, meus queridos? Eu acredito que, na verdade, pode ser uma figura, não que isso não estivesse acontecendo, isso é literal, mas eu creio que Patmos pode ser uma figura para cada um de nós, em grau maior ou menor, de natureza diferente. Todos nós temos a nossa ilha chamada Patmos e sofremos nela. Talvez a gente não perdeu a nossa empresa, talvez a gente não perdeu os nossos bens, a gente não perdeu por causa da perseguição aqui no Brasil principalmente, ninguém por amor a Jesus, mas todos nós cristãos temos a nossa ilha de Patmos, temos o nosso sofrimento, a nossa dor, experimentamos traição, e Deus quer que nós entendamos isso. Ele não tirou João da ilha de Patmos, mas Ele deu a sua palavra, de que um dia, João seria vindicado, de que um dia, o seu sofrimento acabará, de que um dia, tenha esperança, confie, porque um dia vai chegar, e esse dia vai chegar. Então ele diz assim no versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. A razão? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, essa expressão, todos os estudiosos são unânimes em afirmar que é o domingo, é o dia em que a igreja se reúne para adorar o Salvador ressurreto. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Havia essas cidades, são todas cidades da Ásia, na Turquia hoje, e havia naquela época uma estrada, vamos dizer uma estrada real, que você começava a andar em Éfeso e você peregrinava e perseguia todas essas cidades num só trajeto. Então ele diz no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, olha a expressão lá de Daniel, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas trombetas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão futuro.
Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha, o que João está tendo aqui é uma visão de Cristo, do Cristo ressurreto, do nosso Redentor que está lá no céu, todo poderoso, cheio de majestade. O que João viu foi a presença do Senhor Jesus como Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em nada semelhante àquele homem que viveu durante 3 anos com ele, humilde. Não que ele deixou de ser humilde, eu estou dizendo que agora o Senhor Jesus está num corpo glorificado, e ele está na sua real expressão, na sua majestade. Então, meus queridos, essa é a visão que nós temos que ter do nosso Senhor Jesus hoje. Nós não temos que nos curvar diante de uma imagem de um Cristo humilde, humilhado, morto, pregado na cruz. Nós temos que ter a imagem de um Cristo vitorioso, que tem as rédeas da história nas tuas mãos. Nosso Cristo manda em Domiciano. Ele não faz a vontade dele, ele faz aquilo que a boa e poderosa mão do Senhor tem determinado. Eu não entendo muita coisa, porque que ele permite certas coisas, mas de fato, o que João está querendo mostrar para a igreja, é que quem está no controle, é o nosso Senhor Jesus, não é o rei, não é o imperador romano. Todas essas expressões que ele está mostrando aqui para nós, mostra quem tem autoridade, quem tem o poder, quem tem a majestade, e quem de fato é divino, quem é Deus, é o nosso Senhor. E ele de fato quer mostrar para mim, quer mostrar para você, para nós, que as rédeas da história, e você precisa acreditar nisso. Por mais que você ouça essas reportagens denegrindo o cristianismo, por mais que você ouça coisas que vão contra a nossa fé, por mais que você vê o Temer e o Congresso fazendo coisas erradas, quem tem as rédeas da história nas mãos é o nosso Deus. Esses governantes nada mais são do que a vara, muitas vezes, da disciplina de Deus para esse mundo incrédulo. E nós vivemos nesse mundo, a gente sofre por causa disso, mas com a certeza de que é por pouco tempo. Fica firme, porque Deus vai trazer toda a sua bênção. Estou finalizando, e eu quero dizer para você o seguinte: o que você ouve, vamos fazer isso comigo para você não esquecer, vamos lá. O que você ouve, quem você e como você vê, faz toda a diferença na sua vida. Vamos de novo? Vamos de novo comigo? O que você, quem você e como você faz toda a diferença na sua vida. Deixa-me dar uma ilustração para você entender melhor isso. O profeta Eliseu sempre falou para o rei de Israel: prepara-te, porque a Síria vai vir guerrear contra você, eles vão entrar pelo flanco esquerdo. Monta o seu exército lá. O rei de Israel montava o exército, ficava esperando. Quando o rei da Síria vinha atacar, eles saíam em guerra. O rei voltava para a Síria e os conselheiros diziam: vamos atacar pelo flanco direito. E o profeta sempre dizia para o rei de Israel: proteja-se. Um dia, o rei da Síria falou assim: tem neguinho que está me traindo aqui. Tem neguinho que está ligando para o rei de Israel e contando os meus planos de guerra. E alguém fala: não, rei, o problema é o seguinte, tem um profeta de Deus lá em Israel. O cara, ele sabe até o que o senhor sonha à noite na sua cama. Então ele diz assim: chama a minha polícia de elite, chama o meu exército, descubra onde ele está e prenda o profeta, mate-o. O profeta estava hospedado num hotelzinho lá perto de Samaria. De manhã, o secretário dele, o auxiliar do profeta, acordou mais cedo, foi preparar o café da manhã, e quando ele abriu a janela do hotel, ele assustou, porque em volta do hotel, em volta da cidade, o exército da Síria estava lá. E ele começou a olhar para aquilo e começou a reclamar da vida. Ai, meu Deus do céu, agora nós estamos perdidos.
Olha o que aconteceu. Não valeu a pena servir a Deus coisa nenhuma. Olha o que vai acontecer com a gente agora. A gente vai morrer. Esse povo vai entrar no hotel e vai matar todo mundo. E ele foi desesperado acordar o profeta. O profeta acordou, escovou os dentes e fez uma oração. Deus, abra os olhos do meu servo, para que ele possa ver, porque ele está cego. E Deus então concedeu a graça ao servo do profeta de ter os seus olhos espirituais abertos. E sabe o que ele viu? Ele viu que atrás dos exércitos do rei da Síria havia um exército poderosíssimo do Senhor, que havia sido enviado para ajudar o profeta e o seu servo. Meu querido, aquilo que você vê, quem você vê e a maneira como você vê as coisas na sua vida faz toda a diferença. Não importa o sofrimento, não importa as lutas, não importa as dificuldades pelas quais nós passamos. A questão é saber quem é que está conosco, quem é que está do nosso lado, quem é que está nos ajudando, nos derramando graça e poder para a gente continuar em frente. Meu desejo é que você possa ter essa verdade cravada no seu coração, porque a mensagem de Apocalipse tem esse objetivo: trazer consolo, conforto, esperança ao coração da igreja. Você está sofrendo numa ilha chamada Patmos hoje à noite? Possivelmente pode estar sofrendo, não sei qual é o seu sofrimento, qual é a sua luta, qual é a sua decepção, mas eu quero que você saiba que Jesus está vivo. Ele não é um Deus derrotado, Ele está vivo, e Ele sabe de tudo o que acontece, Ele sabe o que você passa. Você está desanimado, meio deprê, né? Crente hoje em dia está todo mundo vivendo esse meio deprê. Por quê? Porque às vezes a gente está vendo as coisas erradas, a gente não está conseguindo enxergar quem é que está no controle. Talvez João estivesse enfrentando essa dificuldade com muitos cristãos do primeiro século, que estavam meio deprê, porque criam em Jesus, mas quem mandava era Domiciano. Eu quero que você saiba que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O seu problema não é tão grande que Ele não possa resolver, ou pelo menos conceder graça. Você tem medo do futuro? O que pode acontecer com você? Tem muita gente que não consegue viver o hoje. Tem gente que vive o futuro. Você não tem essa capacidade. Isso é ficar rasgado. Isso é o que a Bíblia chama de preocupação. Isso é o que a Bíblia chama de ansiedade. É colocar um fardo em nossas costas que nós não podemos carregar. Basta viver cada dia. O futuro pertence a Deus. É isso que João quer ensinar para a igreja. A igreja está nas mãos do Senhor. Isso significa que Ele tem controle, que Ele tem cuidado, Ele ama a sua igreja. Uma ilha chamada Patmos, porque eu creio que todos têm uma ilha chamada Patmos. Se você ainda não foi exilado nessa ilha, eu não desejo que você seja, mas se você for exilado numa ilha de sofrimento, de dor, de decepção, de dúvidas, de lágrimas, de perdas, Jesus tem uma palavra para você hoje à noite, para a gente finalizar. Versículo 17: não tenha medo. Essa é a palavra que Ele quer encorajar você. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa proteção, porque Ele é o consolo do seu coração, porque Ele é a sua torre forte. Segundo a palavra de Jesus para João, Ele disse: eu sou aquele que vive. Tem muito cristão que acha que Jesus está morto. Tem muito cristão que acha que o diabo está em pé de igualdade com Deus. É tipo aquela história do He-Man. Não tem lá a força do bem e a força do mal? Não. O que Jesus quer mostrar com essa expressão é que Ele está presente do nosso lado e Ele se interessa por nós. E para finalizar, eu quero convidar você para abrir, antes de Mateus, vai lá em Mateus, vai ficar mais fácil para você. Aí você vai abrir comigo
em Malaquias. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 14. Malaquias foi um dos últimos profetas que Deus levantou no Velho Testamento. E ele diz assim, tem muitas acusações no livro, mas uma delas, que as pessoas da época dele viviam falando que não valia a pena servir a Deus, não valia a pena se manter fiel a Deus, não valia a pena ser puro de coração e de conduta. Então lá no 14, uma das últimas palavras do profeta, ele diz assim, 3:14: vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Lamentando aqui não é reclamação, mas é quebrantamento, o lamento, dizendo, Deus, visita-nos com tua boa mão, proteja-nos. Então eles estão dizendo, não vale a pena ser crente. 15, por isso, esse pessoal dizia, agora consideramos felizes os arrogantes, os incrédulos, pois eles prosperam materialmente, praticando o mal, e escapam ilesos os que desafiam a Deus. Parece que Deus não tem poder para julgar. As pessoas que estão saindo bem nesse mundo são os incrédulos, os perversos, são aqueles que não querem nem saber de Deus. Olha o 16 comigo. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, na presença de Deus, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha só, o profeta está descrevendo a comunidade dos fiéis, daqueles que também passam por lutas e dificuldades, mas que procuram uns aos outros para aconselhamento, para oração, para dizer, ô Valdegis, vamos ficar firme, ô Marcos, vamos ficar firme, ô Manuel, vamos lá, meu irmão. Deus está anotando todas as nossas lutas, nossas dificuldades. Tem sido escrito um livro. Deus não está inerte, Deus não está cego ao que está acontecendo conosco. Versículo 17, então Deus diz assim, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então o que eu quero dizer para você, para finalizar tudo que eu falei, vale a pena perseverar na fé. Fica firme, porque Deus está registrando tudo o que está acontecendo. No tempo certo, Ele vai agir. Não pensa que os maus vão ficar impunes. Não pensa que os maus, que têm dinheiro para comprar advogado e comprar sentenças, vão levar a melhor. Se o homem já está tremendo diante de um Sérgio Moro, imagina o que vai acontecer o dia que o nosso Senhor vier para assentar-se no seu trono e chamar esses neguinhos à responsabilidade. Não é para salvá-los, é para dar a eles a sentença de destruição que cada um deles merece. E vai chamar cada um de nós como seu tesouro particular, seu tesouro especial. E então Ele está dizendo, aí sim vai acabar aquela tensão entre já e ainda não, porque nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a eternidade. Aí sim nós veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Amém? Que Deus